Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coletividade. Como o ambiente modifica o nosso cérebro? Até agora a gente aprendeu na série Coletividade que a vida diz respeito à interação dos organismos biológicos com os ambientes onde esses organismos vivem. É nesse sentido que o cérebro humano, no sentido da interação com o ambiente, que o cérebro humano evoluiu para se tornar uma das mais complexas máquinas de tradução dos estímulos que nos chegam do ambiente. O nosso cérebro, então, traduz esses estímulos em comportamento. Nosso comportamento, então, é uma espécie de tradução dos estímulos que nos chegam do ambiente e são traduzidos pelo cérebro. Nós precisamos ter em mente que os processos de modificação do nosso cérebro que aconteceram ao longo de toda a evolução humana ainda não pararam. No episódio de hoje, a estimulação das capacidades cerebrais. É muito importante que vocês fiquem conosco até o final desse vídeo. Esse vídeo traz informações importantes, podem impactar na atuação de vocês, no dia a dia de vocês. Então, é muito importante que fiquem com a gente até o final do vídeo. A estimulação das capacidades cerebrais diz respeito à capacidade de plasticidade que o nosso sistema nervoso possui. A gente precisa compreender, então, esse órgão fundamental que é o cérebro, né? E o sistema nervoso como um todo, como um tipo de sistema que se modifica ao longo de toda uma vida. Na medida em que vai codificando essas informações do ambiente, o sistema nervoso vai se constituindo, vai se organizando, vai se moldando. Tudo que aprendemos durante uma vida está atrelado a essa capacidade de plasticidade que o nosso cérebro possui. Nós estamos codificando informações do ambiente o tempo inteiro, o tempo todo. E assim como o nosso corpo vai apresentar as cicatrizes, problemas ou os benefícios, né, de um bom uso ou de um mau uso, o nosso sistema nervoso vai obedecer à mesma lógica. O que vale a gente dizer que existe uma relação entre a qualidade do nosso sistema nervoso como um todo e a qualidade desses estímulos externos que o nosso sistema nervoso vai receber. Nós somos, portanto, organismos frutos do ambiente, em constante modificação. Por exemplo, a nossa cognição, as capacidades mais básicas da nossa cognição vão estar atreladas à qualidade dos estímulos externos que nos chegam. Percebam, há uma relação entre qualidade cognitiva, uma cognição que se desenvolve bem, e bons estímulos que esse sistema nervoso recebeu durante uma vida. Isso se equivale a dizer que um indivíduo que possui boas condições materiais de se manter no seu dia a dia, boas condições de manter o seu corpo, bons estímulos, por exemplo, como uma boa alimentação ou um afeto humano, né, de uma forma geral, dos pais, das famílias, tenderá a construir padrões de comportamentos distintos daqueles seres humanos que não possuem esses bons estímulos, como boa alimentação, boas relações sociais, né, e afins. Uma boa educação. Uma criança bem alimentada tende a se desenvolver melhor. Uma criança que recebe carinho e que recebe afeto tende a desenvolver as suas capacidades cognitivas de uma forma mais satisfatória para lidar aí com as situações do mundo. Assim como quem assiste os nossos vídeos, né? Está recebendo um estímulo para uma modificação do próprio cérebro e do próprio sistema nervoso. Então, existe, portanto, uma correlação entre a qualidade dos estímulos que se recebe do ambiente e os padrões de comportamento que a gente vai ter ao longo de uma vida. Como, por exemplo, a utilização da linguagem,
falada ou escrita, a linguagem corporal, a utilização dos movimentos, enfim. Tudo isso diz respeito à qualidade de estimulação. Neurobiologicamente falando, nós somos frutos do ambiente. Um outro exemplo desse fenômeno de plasticidade, que todo mundo já teve contato provavelmente, né, é a questão da fisioterapia, por exemplo. Através da estimulação externa, de exercícios físicos, a interação com aparelhos, né, de ginástica, o fisioterapeuta tem condições de reestabelecer movimentos que foram interrompidos depois de um AVC, por exemplo. O AVC danifica uma rede sináptica, uma série de neurônios, e as pessoas ficam com sequelas, né? Perdem o movimento de uma parte do corpo, o rosto se paralisa. É com os estímulos externos que o fisioterapeuta vai trazer que essas redes sinápticas vão se recuperando aos poucos e as sequelas vão desaparecendo ou se atenuando. Todo mundo que fez fisioterapia, ou que conhece alguém que fez fisioterapia, né, a gente usa o AVC só como um exemplo, viveu esse processo de uma estimulação racionalmente definida para aquelas sinapses se desenvolverem novamente, depois de danificadas por um AVC. Por exemplo, recebendo os estímulos externos devidos, a gente consegue observar a recuperação dessas redes sinápticas danificadas. Então, desde o ponto de vista motor dos nossos músculos, como do ponto de vista psicológico mesmo, da construção da subjetividade do ser humano, nós dependemos do bom funcionamento dessas redes sinápticas que constituem o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro. As redes sinápticas que constituem o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso são o que vai definir, digamos assim, os nossos padrões de comportamento. Somos fruto, portanto, em última instância, de uma série de episódios que vivemos aí durante toda a nossa vida, durante, a nossa história. Aí a gente pode pensar, por exemplo, esse amplo fenômeno que é a educação. Do ponto de vista neurobiológico, novo aprendizado, ele vai se traduzir pela formação de ligações entre neurônios. Toda vez que tu aprende alguma coisa, 2 ou mais neurônios se conectam nessas redes sinápticas, que existem no teu cérebro e no teu sistema nervoso central. Então o cálculo é o seguinte: estimulação externa, vai se traduzir pelo aprendizado, que vai se traduzir pela formação de sinapses, pela formação de redes de sinapses. Vou repetir: estímulos externos, aprendizado igual a formação de redes sinápticas. Quando a gente aprende a caminhar, estão se formando novas sinapses. Quando a gente aprende o beabá, vamos dizer assim, estão se formando novas sinapses. Quando a gente se identifica com uma ideologia política ou com alguma religião, por exemplo, estão se formando novas sinapses. Vejam, o processo de aprendizado de valores, de movimentos, do que for, está associado à construção das sinapses e das redes sinápticas. Isso é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento para se movimentar aí no dia a dia. Isso acontece com cada um de nós. Então nós precisamos dar uma centralidade para esse fenômeno, para a gente compreender o nosso papel, como se movimentar na sociedade, como as coisas se dão de uma maneira efetiva. Precisamos compreender que toda a nossa história diz respeito a essa relação entre organismos biológicos e o ambiente onde esses organismos vivem. A questão da coletividade, por exemplo, vai estar inserida nessa dinâmica toda, como um tipo de formação biológica necessária para algumas espécies como a nossa se desenvolver. É preciso pensar a relação, por exemplo, entre essa nossa constituição neurobiológica, da formação das sinapses, da formação das redes sinápticas e a nossa cultura, por exemplo. Existe uma espécie de continuidade entre essa nossa ordem neurobiológica e a forma com que lidamos, com as mais diversas culturas no mundo inteiro. A gente precisa compreender isso de uma forma efetiva para entender, de certa forma, o nosso papel aqui. E é isso que a gente está fazendo nessa série de vídeos chamada Coletividade. Vocês não assistiram os outros episódios, tá? Deem um pause aí, ou termina de assistir esse vídeo e vai lá e assiste, porque vale a pena. Maratona no primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí vai.
tá? Que vale a pena. Tem um tipo de conhecimento muito interessante e muito necessário pra gente no nosso dia a dia. Ficou com dúvida? Posta a dúvida aí embaixo, a gente vai ter o prazer de responder. Tem alguma sugestão? Posta aí embaixo também, a gente analisa tudo que é postado aí nos comentários, tá, pessoal? Fiquem à vontade, o espaço é nosso. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Coletividade. Falou!